Bom dia, Pai do Senhor. Paz, irmãos. Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Nós já estamos aqui. Hoje estamos até um pouco atrasado, né? Uns 15 minutinhos, mas estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Graças nós te damos por esse momento de oração. Que todos possamos usar esse momento para uma reflexão, que essa palavra sirva de alimento para nós, né? Para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. E te pedir que o Espírito Santo que nos conduza em nome de Jesus. Amém. Né? Em nome de Jesus. Que esse momento de oração venha cair no nosso coração como uma semente boa, né? Uma semente, como que a gente fala, Célia? Como uma semente que produz, né? Que brote, né? Que brote. Germine, sem por uma palavra era essa. Que ela Amém? possa germinar no nosso coração. Em nome de Jesus, nós vamos ver, eu não sei quem que entrou aqui, que não apareceu nenhuma fotinha. A Célia está saindo só pela metade, deixa eu ajeitar. Faz mal, tá bom? Aleluia. Irmãos, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 e 4, está escrito assim, ó, isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens, olha, todos os homens sejam salvos. Timóteo o quê? 2. Timóteo 2. Todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Hoje eu estava até falando com a Joana aqui de manhã, que de madrugada eu estava pensando que Deus ele fez. Ele fez e continua fazendo de todas as possibilidades dele, que ele pode todas as coisas, insistindo para que o homem seja salvo, desde o começo do mundo. Aí cabe a cada um aceitar essa salvação ou não, né? E a palavra vai falar, aqueles que aceitarem, conseguirão. Irmãos, mas olha que tem uma coisa que aqui na palavra, sabe o que fala? E é triste para nós hoje, no dia de hoje, nós que somos cristãos, que cremos em Cristo, cremos que Jesus está voltando. Olha a palavra que fala aqui em 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. Olha que triste, apostarão alguns da fé. Eu vou te falar para você que esses alguns, a palavra está errada. Não, mas olha porque que... hoje a gente vê apostarão muitos da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ontem eu preguei sobre doutrinas e falsas, doutrinas enganosas e pessoas que estão, igual a gente vê na internet aí, pregando mentira, fazendo profecia falsa, né? Fazendo todo tipo de artimanha, só falta fazer mágica, igual a palavra fala lá em Atos dos Apóstolos, para ganhar dinheiro. Só falta fazer mágica, então até isso estão fazendo. Mas olha que triste, né? Então, já estamos nos últimos dias, e a palavra vai falar para nós, ó, Deus ele está enfatizando aqui o desejo de todas as pessoas sejam salvas e tenham conhecimento da verdade. Deixa eu ler um pedacinho aqui de Apocalipse. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouvir diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Apocalipse 22, capítulo 17. Essa passagem, irmãos, é um convite universal para que todas as pessoas venham receber a água da vida, né? Dada por quem? Jesus Cristo, né? Essas passagens bíblicas, irmão, ela vai demonstrar que o chamado de Deus ele é para todos os homens. Jesus ele vai falar assim, ó, eu não vim para os judeus somente, eu vim para os gregos, para os gentios, para todas as pessoas. E inúmeras vezes ele provou isso, né? Conversando com a samaritana, conversando com aquela mulher Ciro-Fenícia, dando oportunidade para pessoas de outro lugar, tirando demônio, sabe? E isso que ele deixou para nós, né? Gálatas 3:28 falando assim, ó, não há judeu e nem grego, olha o que eu acabei de falar. Não há escravo e nem livre, não há homem nem mulher. Rapaz, Ana, todos vós... Maria, bom dia, com alegria. Vou repetir. Eu entrei na palavra do Elcio.
Não há judeu e nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Igualdade, irmãos, igualdade de todos os crentes em Cristo, independentemente de suas diferenças. Eu sou daquela igreja, daquela igreja é de Deus. Todos nós somos de Deus. Igreja somos nós. Então não haverá um canto separado para determinadas denominações de igreja, né? E é uma coisa que é individual. Romanos 10, 12 fala assim: porque não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não fala alguns aqui, né? Interessante, hein? Essa palavra. Quando Jesus veio, irmãos, fazer o sacrifício, já estava predestinado esse sacrifício, já era plano de Deus desde o começo do mundo, desde o início do mundo. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, o sangue derramado, a cruz, o sangue e a cruz. E João 3,16 vai falar o quê para nós? Porque Deus amou o mundo. Lembra essa passagem a mais famosa, a mais conhecida de todas, que nós devemos gravar na nossa mente, tem que saber de cor essa palavra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Baixa a mão que ela fica tampa assim. Amém? Isso, irmãos, a gente tem que saber. Essa passagem ela destaca o amor de Deus pelo mundo e o desejo para que todas as pessoas sejam salvas. Desejo de Deus, né? É um chamado. O chamado de Deus, irmãos, ele é o tema central da Bíblia, da palavra de Deus. Independentemente da sua raça, do seu gênero, da sua condição social e financeira, da sua cor. Independentemente. Deus não quer saber se você é rico, pobre, preto, branco, oriental, ocidental, trabalhador ou não. Ele não quer saber. Ele quer saber de aceitação, né? Aceitação de você individualmente, aceitá-lo como seu Deus. Seu Deus. E Jesus vai falar o que para chegar a Deus? O que precisa? Somente através de mim, ele vai falar. Somente através de mim. Ontem eu falei de pessoas que acham que quanto mais ídolo, melhor, né? Aí faz um altar e coloca coisas e percebe engano. Aí isso vai te afastar de Deus. Jesus fala aí, o único e suficiente, irmãos, é aquele que te basta. Você toma um copo de água e fala, quer mais, Celso? Não, esse é suficiente, obrigado, minha sede já está saciada. Me bastou. Isso é suficiente. Não quanto mais melhor, quanto mais eu rezar melhor, quanto mais eu ter santo na minha casa melhor, mais proteção. Não. Ouça isso. Não é assim. Se falaram para você, te ensinaram como usos e costumes, desde quando nós somos crianças, aprendendo doutrinas que vai passando de geração em geração, está na hora de mudar. Mudar o seu conceito, estudar mais e ler a palavra de Deus para que você aprenda com a palavra de Deus e não com o que o fulano e o cicrano diz que é. Aquele velhinho é tão sábio, ele falou que é assim, assim, assim. Quem que ensinou ele? A gente não sabe. Né? Usos e costumes. Né? Essa palavra está muito em moda. Muito em moda. A gente seguir tradição. A tradição nos levará para o inferno. Porque tem tanta coisa errada. Tanta coisa errada. As pessoas até esquecem que existe um Deus. Né? Colocando sua fé em outras coisas, em outras pessoas que não tem nada a ver, que vão levar nós para longe de Deus. E a palavra de Deus nos ensina isso. Por isso eu convido você hoje, amanhã, depois da manhã, durante toda a sua vida, leia um capítulo, um versículo da Bíblia por dia. Pelo menos. Todo dia um momentinho. Vou tirar uma leiturinha aqui. Abre a Bíblia, começa. Não precisa de ler ela como um livro, não, porque ela tem de capa a capa, como os outros veem. É uma forma errada de ler. Olha que lindo. Mas começa a ler no Gênesis, que é da criação do mundo. Depois você vai lá e fala assim, hoje eu vou ler o Evangelho. Jesus ele falou assim, para nós pregarmos a boa nova, que é o Evangelho.
o Evangelho. Então, os 4 livros do Evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, os 4 evangelhos, que é o evangelho de Jesus Cristo, não deles, como a gente muitas vezes vê as pessoas falar, evangelho de Lucas, não, errado, evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu João, amém? E aí vai ter lá algumas curas que Jesus fez, por volta de 50, mas a palavra vai falar que se fosse descrever todos os milagres que Jesus fez, não caberia nenhum livro, porque eram milhares e milhares de curas. Irmãos, ó, essa Bíblia que eu tenho aqui, eu dei para Giovana, para minha neta, em 2019. Você acredita? Ela não quis, não fez questão da Bíblia. Tanto não fez questão que deixou aqui em casa e eu uso ela desde 2019. E vive com as frustrações, vive com as dúvidas, com os medos. Por quê? Porque não conhece a palavra. Não conhece a palavra, se desvia da palavra. Sabe assim, você tenta, você mostra o caminho, mas está na mão de Deus. Amém. A gente leva a palavra, a gente ministra a palavra, mas é o Espírito Santo que convence, né? Então, não sou eu, não é, né, Edna? Bom dia, com alegria. Bom dia, mas Edna. Olha essa bom palavra, dia, dona Ana, Pai do Senhor. Essa palavra hoje é muito linda aí, aqui no 4, no 1 Timóteo 4, eu gostei muito. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. É o que mais tem, irmão. Deixa eu falar um testemunho aqui, não Peraí, é testemunho não. Falta no 2. Eu vou falar um... Hã? Falta o versículo 2. Deixa eu contar um testemunho. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Um dia veio um pastor aqui em Patrocínio Paulista e andou pregando uma doutrina falsa para alguns irmãos, e alguns irmãos creram nesse homem. Não, ele se diz pastor, ele não era pastor. E uma doutrina errada, e alguns irmãos creram nessa pessoa, nesse homem. Se afastaram da igreja porque falaram que não precisa de congregar, onde já se viu, é bobagem, que a gente tem que orar em casa, a Bíblia manda você trancar no seu quarto e orar a Deus, que Deus é suficiente e tal. O resultado é triste, sabe por quê? Hoje a pessoa não vai ir na igreja, hoje a pessoa voltou para o mundo, está bebendo, Infelizmente. sabe? Né? Infelizmente. E aí, e era a pessoa que fazia a obra, que ouvia a palavra de Deus, que punha a mão, que orava, mas aí, o que eu preguei ontem? Deu ouvido a vãs doutrinas de demônios, de vãs filosofias, igual eu falei ontem, vãs, falsos, homens falsos. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E eles mesmos têm cauterizado suas próprias consciências. Sabe o que é cauterização? A pessoa acha que ela está certa, que ela está falando a verdade, irmãos. Ela já está tão tem o poder do conhecimento para falar. E o que será que essa pessoa ganhou em tirar umas pessoas? Nada. Serviu de pedra de tropeço para alguns irmãos que se desviaram do caminho, né? E hoje estão no mundo e ainda acham que essa pessoa está certa. Por isso nós estamos falando, leia a palavra todos os dias, não deixe que o inimigo venha te enganar por falta de conhecimento. Leia a palavra, nem que for um capítulo, um versículo. Um dia uma mulher no início da pandemia falou um negócio para mim, eu falei, me mostra onde que tem isso na Bíblia, porque eu já li a Bíblia várias vezes e não tem essa passagem. Isso daí é uma coisa, é um dito popular e ele é muito errado ainda. Aí ela falou, não, mas não está na Bíblia. Eu falei, de jeito nenhum. Você é pastor? Eu falei, eu não sou pastor. Não, ainda não sou pastor, mas eu conheço a palavra. E aí, se eu ficasse calado, talvez ela ia continuar falando essa bobeira. E às vezes ela não vai falar mais isso para ninguém. Porque eu falei, isso não é bíblico não. Não é. E aí tem que ter ousadia e coragem também de falar e repreender em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar para os enfermos. Hoje não esquece que sexta-feira tem live à tarde, às 18 horas aqui no meu canal, elciogobo@hotmail.com, no Facebook. Live, 18 horas. E culto, né? 19 horas, como toda sexta-feira.
Você está convidado a participar Em nome de conosco. Jesus. Vai ser uma bênção, irmão, se você for, tá? A gente vai ficar muito feliz de ter um encontro, né? Para Glória. ouvir, alimentar, né? Da palavra. E hoje nós queremos entregar o Zé Roberto, o cunhado da Ana, continuamos orando por ele. O tio Antônio do Daílson, pedindo para a vida dele. A Fátima, cunhada da Eva, da nossa irmã Eva. Oh Deus, visita cada um, o Lúcio, a Zilda, o Hermes, Maurinho, o Nair, o Simar, Nice, Irmã Clemência, Elcio, Clemência, Juninho. Eliane Dias, Omar, já falei, Renato, Rafaela, a filha da Raquel, Tatiane, entregando a Tatiane, e Juninho, todos na presença, Maria José, entregando ela, Pai, todos na tua em nome de mão Jesus. poderosa, Pai, que o Senhor possa visitar cada um deles, Senhor, principalmente aqueles que estão com síndrome do pânico, depressão, borderline, Senhor, aqueles que estão passando por momentos tão difíceis na vida. Quantos jovens, quantas pessoas estão com depressão, síndrome do pânico. Oh Deus, misericórdia, Pai. Toca neles com o teu poder, entra na vida deles. Quantos estão presos na droga, nos vícios de prostituição, droga, alcoolismo. Oh, que o Senhor possa os livrar, curar. Entra com teu poder sobre essas vidas, Pai Santo, Pai amado, Pai querido. Não temos outro Deus fora de Ti, é na Tua mão poderosa que nós entregamos esse caderninho de oração, pedindo que o Senhor visite cada um, até o nome daquele que não foi falado, mas que o Senhor sabe que está aqui, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa sobre eles, libertando, curando eles, livrando eles de todo mal. Queremos Te dar graça por quantas pessoas já foram curadas, Senhor. Quantas pessoas que nós entramos aqui na Tua presença para entregar nas Tuas mãos e o Senhor já curou, já libertou. Aleluia. Continue libertando, curando, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, para que o Teu nome seja cada dia mais proclamado, conhecido, Senhor. Nós Te damos graça, nós Te louvamos, Te bendizemos. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Senhor. Que a Tua presença se faça constante no nosso meio. Que Teu Espírito Santo nos fortaleça no dia de hoje para que a gente continue nossa caminhada, Pai. Renova as nossas forças, traz novo vigor para os cansados, Senhor. Oh, Pai, nós precisamos que o Senhor coloque a Tua mão sobre nós e traga um vigor novo, uma força nova. Estamos passando por momentos tão de dificuldade, Senhor, onde o mundo está entregue ao inimigo. E nós queremos, Pai, Te pedir que o Senhor venha com Teu poder sobre cada um, curando eles, libertando da mão do próprio Satanás, Pai. Cura, Pai, quebra os grilhões, Senhor, quebra as prisões, tudo aquilo que aprisiona, que o inimigo está aprisionando, que seja quebrado hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal na vida de cada um, Senhor. Que Teus anjos acampem ao redor da nossa casa, dos nossos familiares. Coloca, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor possa colocar os Seus anjos ao redor dos que a gente ama, que a gente tem tanto carinho, Pai. Guardando, protegendo cada um, Senhor. Os meninos da escola, as crianças na escola, Senhor. Os ônibus, Pai, nós Te pedimos. Os professores, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa, que Teu Espírito Santo esteja sobre eles. Os cuidadores, Senhor, das creches. Oh, Deus, que o Senhor coloque amor no coração daqueles que estão cuidando daquelas crianças nas creches, Pai. Que eles tenham um amor de Cristo no coração deles para cuidar daqueles que as mães têm que deixar lá na creche, Pai, porque tem que trabalhar, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor possa derramar a Tua paz sobre as escolas, sobre a escola daqueles que já estão grandes, Senhor, aqueles jovens. Oh, Deus, dá sabedoria para os professores. Te louvamos, Te agradecemos e Te benzemos. Em nome de Jesus, amém, aleluia, amém. Dona Zélia Freitas. Amém, Zélia, Edna, Karina, Ana, Karina. Vocês tenham Maria, Via Maria. Uma benção, Maria.
uma abençoada sexta-feira em nome de Jesus. Até mais tarde, às 18 horas, quando eu vou fazer uma live no meu Facebook. Zélia, paz, viu? O meu coração. E o nosso culto hoje, 19 horas. Você está convidado, quem é daqui de Patrocínio Paulista. Aparece lá, será uma bênção. E hoje é dia de faxina, vamos que Amém? vamos? Amém? Vamos? Então vamos falar nossa bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos dizem. Amém. E se Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Zélia? Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Tina, né, Maria? Deus abençoe seu dia. Né, Zélia? E chuva de bênçãos. Chuva. Vamos trabalhar. Deus abençoe, viu, teu dia?